Olá, aqui estou eu de novo para mais uma aula de estatística a respeito de medidas de tendência central. Na aula de hoje, gurizada, nós vamos ver um pouquinho da medida de tendência central moda e, se der tempo, também vamos mostrar a medida de tendência central mediana. Então vamos lá, vamos começar a falar para vocês a respeito do que é moda. Então, denominamos moda o valor que ocorre com maior frequência em uma série de valores. É o valor que mais se repete quando a gente tem um determinado número de dados. Quando que a gente utiliza a moda? Qual é o emprego da moda? Quando que ela é utilizada? Quando a gente deseja obter a medida rápida e aproximada de posição. Então, quando eu quero a medida mais rápida e aproximada de posição, eu dou preferência para usar a moda. Quando a medida de posição também deve ser o valor mais típico da distribuição. Então, quando eu quero ter o valor mais típico da distribuição, eu também dou preferência para usar a moda. Exemplos aí de situações que a gente pode usar moda. Eu chego para vocês e digo, a maioria tirou C na disciplina de estatística. Significa o quê? A nota C da primeira avaliação, a segunda ou terceira, de recuperação, é a moda da disciplina de estatística quanto à turma de vocês. Outro exemplo, o proprietário da loja de sapato vai comprar mais os números de maior saída. Então, os números de maior saída são aqueles que mais se repetiram, vai ser a moda desse proprietário da loja, por isso que ele vai dar preferência para comprar esse tipo de sapato. E um terceiro e último exemplo seria, eu chego no supermercado e verifico que naquele supermercado a cerveja que tem mais saída, que mais tem, é a cerveja, por exemplo, Beta. Então a Beta seria a moda quanto à cerveja que sai mais naquele supermercado. Expressões gráficas da moda. Eu posso ter numa distribuição lá de frequência ou sem frequência, com uma distribuição de dados, eu posso ter uma única moda. A gente chama isso curva unimodal ou aquela que tem uma única moda. Eu posso ter numa também distribuição de valores duas modas, então eu chamo curva bimodal. E posso ter também 3 ou mais modas. Aí eu dou o nome de curva trimodal, multimodal ou plurimodal. E também pode acontecer casos de, na minha distribuição ali de dados, eu não ter moda nenhuma. Aí eu dou o nome de curva amodal. Como é que eu posso calcular a moda? Se eu posso ter dados agrupados e dados não agrupados. Então, quando a moda ela é pedida através de dados não agrupados, fica muito fácil a gente calcular a moda. Basta a gente notar o número que mais se repete. Então aí está um exemplo. Ó. Dei uma distribuição de números para vocês de 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 13, 15. Qual será a moda? Basta eu ver o número que mais se repete. No caso, o número 10. Então esse será a moda. No exemplo de baixo, 3, 5, 8, 10, 12, 13. Reparem, eu não tenho um número que se repete mais de uma vez. Então, isso eu não tenho moda nessa distribuição. Eu chamo isso aí uma curva amodal, como a gente viu. E, nesse último exemplo aí, eu tenho 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9. Repara que os números que mais se repetem é o 4 e o 7. Então, estou diante de uma curva ou de uma série bimodal. Eu tenho a moda 4 ou a moda 7. Então, como eu falei para vocês, para calcular a moda em dados não agrupados, basta vocês olharem o número que mais se repete. Ponto final. Bom, mas quando os dados são agrupados, como é que eu calculo a moda? A gente já viu que os dados agrupados eles podem ser sem intervalo de classe ou com intervalo de classe. Quando a moda é pedida de dados agrupados sem intervalo de classe, que vocês já sabem o que é nessa altura do campeonato, vocês simplesmente vão procurar na coluna da frequência, qual é a frequência maior que tem. Então, a frequência maior aqui é 12. Logo, o número de meninos são 3. Então, nesse caso, o valor de maior frequência é 12, que é o quê? Número de meninos. Então, a moda vai ser o número
3. Não é aqui. Aqui eu procuro qual é o número que se repete, quantas vezes se repete numa família a quantidade de meninos. 3, que é aquela família que tem 3 meninos, 12 vezes. Então, a moda será o número 3. E quando a gente está também diante de moda com dados agrupados com intervalo de classe? Bom, aí já é bom nós fazermos exercício. Eu vou explicar isso melhor através do exercício. Só vou dizer para vocês que modas para dados agrupados com intervalo de classe eu posso ter de 4 tipos. A moda bruta, como vocês estão vendo nesse exemplo aí que vocês têm na apostila. Quando eu quero a moda bruta, eu simplesmente vou na frequência simples, vou na coluna da frequência simples, vejo qual é a maior, e simplesmente pego o limite inferior e o limite superior e divido por 2. O resultado é a moda dessa distribuição com intervalo de classe, quando é a moda bruta. Agora eu posso ter outros cálculos de moda para dados agrupados com intervalo de classe. Eu posso ter a moda de Kisuber, está tudo bem explicadinho aí para vocês, basta vocês olharem, nós vamos exercitar isso aí. Eu posso ter a moda de King e eu posso ter a moda de Pearson. Então, são 4 tipos de moda que podem ser pedidos numa distribuição de frequência com intervalo de classe. A moda bruta, a moda de Pearson, a moda de King e a moda de Kisuber. Não vou explicar agora, porque isso é melhor explicar no exercício. Então, vamos ao exercício para vocês notarem. Já, já.